Vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado de nós, que é a nossa liberdade. Mais tarde, numa rede social, Bolsonaro publicou o trecho do discurso em que a faixa que pede intervenção militar aparece ao fundo e fez questão de destacar justamente o momento em que diz que acredita nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Essa manifestação e o discurso do presidente Bolsonaro foram ontem de manhã, quando fez um mês de quarentena com o fechamento do comércio e de escolas aqui no Distrito Federal. Ana. E ontem mesmo essa participação do presidente da República no ato antidemocrático provocou muitas reações, né, Juliana? De fato, Ana, reação no Congresso, reação no Supremo Tribunal Federal, várias autoridades e representantes de entidades civis condenaram e fizeram duras críticas à participação do presidente em um ato antidemocrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou mensagem em rede social. Disse que o mundo inteiro está unido contra o coronavírus e que no Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. Disse que é mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudiou todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Que para vencer essa guerra contra o coronavírus, precisamos de ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo. Afirmou ainda que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos, pois é o Estado democrático de direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. Mas lembrou que são, ao todo, 2.462 mortes registradas no Brasil e que pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Afirmou que não temos tempo a perder com retóricas golpistas e que é urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes, esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. E concluiu: não há caminho fora da democracia. Sem mencionar o nome de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse em rede social ser assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Escreveu que só pode desejar a intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a crise do coronavírus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. Ditadura nunca mais. O ministro Marco Aurélio, do STF, afirmou: tempos estranhos, não há espaço para retrocesso, os ares são democráticos e assim continuarão. Visão totalitária merece a excomunhão maior. Saudosistas inoportunos. As instituições estão funcionando. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, reforçou que é defensora do livre exercício das liberdades individuais e sociais e, em nota, reafirmou a confiança e o compromisso com a democracia brasileira e com respeito aos poderes, às instituições e aos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro. E a Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, afirmou que manifestações de grupos ou indivíduos cuja pauta seja abonar o ato institucional número 5, bem como pugnar pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional, são histórica e politicamente equivocadas, e que entidades da Frente da Magistratura e do Ministério Público defendem o Estado democrático de direito e dos poderes republicanos.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse também em rede social que a sorte da democracia brasileira está lançada, que é hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou de lamentável a adesão de Bolsonaro a manifestações antidemocráticas. É hora de união ao redor da Constituição contra toda ameaça à democracia, escreveu. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ser lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático que afronta a democracia e exalta o AI-5. Repudio também os ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, afirmou que, em vez de o presidente incitar a população contra os governadores e comandar uma grande rede de fake news para tentar assassinar nossas reputações, deveria cuidar da saúde dos brasileiros. Seguimos na missão de enfrentamento da Covid-19. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também criticou. Diz que o presidente atiça grupelhos para atacar a Constituição, as instituições e o regime democrático. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, disse inaceitáveis e repugnantes atos que façam apologia à ditadura e que promovam o desrespeito às instituições democráticas, como vimos pelo país, o Brasil não se curvará jamais a esse tipo de ameaça. A deputada Joyce Hasselmann, líder do PSL, disse que repudia a participação de um presidente da República em ato que pede a volta do AI-5. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também criticou o presidente Bolsonaro. As manifestações de hoje não fazem bem nem à saúde e nem à democracia. Felizmente, a imensa maioria do povo brasileiro entende que é momento de evitar aglomerações. E sabe também que uma grande nação é construída por instituições fortes e não apenas pela vontade de um único poder, seja ele qual for. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou ser inadmissível o discurso em tom de apoio para manifestantes com cartazes que pedem volta da ditadura militar e do AI-5 e acrescentou: o apóstolo da ignorância avança em seu projeto de destruição da democracia. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que, ao apoiar abertamente o movimento golpista, Bolsonaro coloca em risco a democracia e desmoraliza o cargo que ocupa. O povo e as instituições brasileiras não aceitarão. O Ministério da Defesa disse que não se manifesta sobre opiniões do presidente da República e o Ministério da Saúde não quis comentar. O Fórum Nacional de Governadores divulgou uma carta em apoio aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo os 20 governadores que assinaram a carta, as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a postura de Alcolumbre e Maia afrontam princípios democráticos que fundamentam a nossa nação. Ana. Ok, obrigada, Juliana.